Queridos ouvintes do nosso programa Caminho de Fé, lembrando que o nosso programa tem o patrocínio dos nossos amigos, colaboradores da Geni Eletromóveis, Posto Ademir, Sonora Projetos Acústicos, Supermercado Mendonça, Alex Filme e Edgar Mídia. Roda a vinheta! Maria, Mãe dos caminhantes, ensina-nos a caminhar. Nós somos todos viandantes, mas não é fácil sempre andar. Queridos peregrinos do nosso programa Caminho de Fé, prosseguindo então este mês que está iniciando, nós vamos ter a graça de contemplar cada vocação no decorrer destas semanas. E esta primeira semana nós vamos refletir com toda a igreja a vocação sacerdotal, com o exemplo de São João Maria Vianney, o cura de Ars, padroeiro dos sacerdotes. E vamos conhecer um pouquinho do nosso entrevistado. Você está curioso para saber quem é, né? Fique conosco aí até o final para você conhecer também um pouco mais do nosso entrevistado. E para bem iniciarmos o nosso programa, vamos entrar em sintonia com o nosso bondoso e amoroso Deus, diretamente aqui deste santuário a céu aberto de Santa Fé, onde se encontra sepultado o corpo do Padre Mestre Ibiapina, as suas relíquias, que também hoje é dia do seu aniversário natalício. Então, aqui em Santa Fé estamos em festa. Toda a região do Nordeste, por onde este homem santo passou, comemora o dia do seu nascimento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Juntos, na saudação mariana do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, para que nós, que conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, possamos, por sua paixão e morte de cruz, chegarmos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Pelos nossos irmãos falecidos, dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna, e brilhe para eles a vossa luz. Descanse em paz. Amém. Peregrinemos no texto sagrado desta semana. Atentos. Do Catecismo de São João Maria Vianney, presbítero, século XIX. Traz como tema: a mais bela profissão do homem é rezar e amar. Prestai atenção, meus filhinhos. O tesouro do cristão não está na terra, mas nos céus. Por isso, nosso pensamento deve estar voltado para onde está o nosso tesouro. Esta é a mais bela profissão do homem: rezar e amar. Se rezais e amais, eis a felicidade do homem sobre a terra. A oração nada mais é do que a união com Deus. Quando alguém tem o coração puro e unido a Deus, sente em si mesmo uma suavidade e doçura que inebria e uma luz maravilhosa que envolve. Nesta íntima união, Deus e a alma são como dois pedaços de cera, fundidos num só, de tal modo que ninguém pode mais separar. Como é bela a união de Deus com suas pequenas criaturas! É uma felicidade
impossível de se compreender. Nós nos havíamos tornado indignos de rezar. Deus, porém, na sua bondade, permitiu-nos falar com Ele. Nossa oração é o incenso que mais lhe agrada. Meus filhinhos, o vosso coração é por demais pequeno, mas a oração o dilata e torna capaz de amar a Deus. A oração faz saborear antecipadamente a felicidade do céu. É como o mel que se derrama sobre a alma e faz com que tudo nos seja doce. Na oração bem feita, os sofrimentos desaparecem, como a neve que se derrete sob os raios do sol. Outro benefício que nos é dado pela oração. O tempo passa tão depressa e com tanta satisfação para o homem que nem se percebe sua duração. Escutai. Certa vez, quando eu era pároco em Bresse, tive que percorrer grandes distâncias para substituir quase todos os meus colegas que estavam doentes. Nessas intermináveis caminhadas, rezava ao bom Senhor e podia crer, o tempo não me parecia longo. Há pessoas que mergulham profundamente na oração, como peixes na água, porque estão inteiramente entregues a Deus. Não há divisões em seus corações. Oh, como eu amo estas almas generosas! São Francisco de Assis e Santa Clara viam Nosso Senhor e conversavam com Ele do mesmo modo como nós conversamos uns com os outros. Nós, ao invés, quantas vezes entramos na igreja sem saber o que iremos pedir. E, no entanto, sempre que vamos ter com alguém, sabemos perfeitamente o motivo por que vamos. Há até mesmo pessoas que parecem falar com Deus deste modo: só tenho 2 palavras para vos dizer e logo ficar livre de vós. Muitas vezes penso nisto. Quando vamos adorar a Deus, podemos alcançar tudo o que desejamos, se o pedimos com fé, com a fé viva e também com o coração puro. Esta é para nós palavra da Igreja. Graças a Deus. Que bonito catecismo de São João Maria Vianney, que nos impulsiona a rezar o mistério deste homem, que nós vamos conhecer também um pouco mais no decorrer do nosso programa, que foi um baluarte sacerdotal. Mas, antes de adentrarmos no mistério da sua vida, façamos a oração do peregrino. Ó Deus, que tiraste seu servo Abraão da cidade de Ur dos Caldeus, o protegendo em todas as suas peregrinações, e que foste guia do povo hebreu através do deserto, pedimos que protejais nós, vossos filhos, servidores e peregrinos, que por amor ao teu nome, peregrinamos aos santuários do mundo inteiro e aqui diretamente do Santuário de Santa Fé do Padre Mestre Biapina. Sê para nós o companheiro nas caminhadas, guia nas encruzilhadas, alento no cansaço, defesa frente aos perigos, albergue no caminho e sombra no calor. Luz na escuridão, consolo no desalento e a firmeza em seus propósitos, para que pela tua mão cheguemos incólumes ao término do caminho, enriquecidos de graças e virtudes, retornemos ilesos para nossas casas, cheios de saudável e de eterna alegria e paz. Isto vos pedimos pela intercessão de Nossa Senhora, Rainha das Vocações, São João Maria Vianney, e de vosso servo fiel, Padre Mestre Biapina. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Um homem tão humilde que nasceu no Nordeste, da sua história o povo não esquece. Em tantas cidades por onde passou, muitas caridades ele fez com amor. Padre Biapina, exemplo de oração, intercedei a Deus por seus irmãos. Padre Biapina, servo do Senhor, missionário do amor.
sua vocação, falando do amor, viveu entre os irmãos, um amigo fraterno, ele se doou, acolhendo aos órfãos, um pai se tornou. Padre Pia Pina, exemplo de oração, intercedei a Deus por seus irmãos. Padre Pia Pina, servo do Senhor, missionário do amor. Queridos ouvintes que peregrinam conosco neste dia, vamos mergulhar na vida de São João Maria Vianney, o cura de Ars. Contar deste homem é contar também da vida de sofrimento de uma vida vocacional. Um homem que vivia no interior da França, trabalhava no roçado, com os seus pais, com a sua família, para dali tirar o sustento da mesma, dos seus irmãos e também dos seus pais. Ele desejava muito o sacerdócio, mas devido à sua vida humilde e pobre, ele não pôde. Mas, tanto que, aos 17 anos, que ele completa o seu curso e começa a aprender a ler e a escrever. Mas desde que ele assume isso para a sua vida vocacional, o Senhor também coloca um anjo na vida dele, que é um padre da sua região, que o ensina a falar francês, o ensina também a falar latim, que eram primordiais para o estudo do ministério ordenado daquela época. São João Maria Vianney era tido como um dos mais fracos intelectualmente da sua turma, tanto que ele era desprezado, ele era colocado de lado na escola, no seminário, do lugar onde ele estava. E quando ele consegue, assim, a graça da sua ordenação sacerdotal, ele é mandado para um lugarejo muito pequeno, no interior da França, chamado Ars, onde um lugar completamente contaminado pela prostituição, pelo povo que não queria saber de igreja, não queria saber de Deus. Mas eis que quando ele vai se encaminhando para Ars, com os únicos pertences que ele tinha, a sua batina surrada, os paramentos, os livros sagrados, ele encontra um menino e fala assim: me mostra o caminho de Ars, que eu te mostrarei o caminho do céu. Tanto que neste lugar onde aconteceu esta cena tem uma estátua de São João Maria Vianney com o menino, onde ele aponta o caminho do céu. Que nós possamos rezar pedindo a intercessão de São João Maria Vianney, um homem que viveu a pobreza, não diferente do nosso querido Padre Mestre e Pia Pina, soube ensinar, soube cativar e soube levar tantas pessoas para o céu. Um homem que vivia mais de 16 horas no confessionário, atendendo às confissões, ouvindo tantas misérias, mas vendo tantas transformações em tantos corações daquele vilarejo que lhe fora confiado. E depois de muito tempo, quando viram o potencial de São João Maria Vianney, quantas pessoas acorreram ao seu encontro para receber um conselho, receber a absolvição sacramental, quantos padres, quantos bispos e também quantos papas foram ao encontro deste tão grande santo. Que ele possa interceder pelos nossos sacerdotes nesta semana, visto que estamos celebrando a Semana da Vocação Sacerdotal. Tudo por causa de um grande amor, tudo por causa de um grande amor, tudo por causa de um grande amor, por causa de um grande amor. Bonito mergulhar nesta vida de São João Maria Vianney. E também agora nós vamos dar uma segunda história. Mas antes do nosso convidado, vamos aos nossos comerciais, onde nós podemos conhecer um pouquinho mais dos nossos patrocinadores. Voltamos em breve. Então vamos aos nossos patrocinadores, pedindo a intercessão do Padre Mestre Pia Pina, que sempre os inspire. Vocês conhecem os nossos parceiros, mas não custa a gente lembrar, né? A Sonora Projetos Acústicos, nosso querido amigo Otávio, está pensando em mexer no seu som automotivo?
procure lá a equipe do Otávio e fala assim, olha, vi a propaganda no programa Caminho de Fé. Olha o telefone, 83 9 91 12 5688. Posto Ademir, nosso amigo Alisson também é o nosso parceiro e você pode ir lá com toda a sua equipe, que sempre tem, primeiramente, um sorriso no rosto para atender os seus clientes. Olha o telefone, 83 9 8875 2808. Geni Eletromóveis, a nossa parceira aqui no centro de Arara, tem a sua loja que foi assim ampliada, ficou maravilhosa. Se você que é aqui de Arara não conhece ainda a Geni Eletromóveis, dá um pulinho lá. Mas também a Geni conta com as suas filiais na cidade de Barra de Santa Rosa, Pilões, Serraria, Borborema e Guarabira. Olha o telefone da Geni, 83 3369 1061, ou pelo WhatsApp da loja, 83 98831 1061. Ah, Supermercado Mendonça, nosso parceirão aqui no programa Caminho de Fé, aqui na cidade de Arara, que traz o telefone 83 3369 1179, ou pela comodidade do WhatsApp 83 98679 6036. Eternizando todos os momentos da sua vida, da sua família, você pode entrar em contato com Alex, fotógrafo, pelo telefone 83 98717 4261. A Digan, nossa parceira desde o primeiro programa também, ela pode estar te ajudando. A você que quer fazer uma live, você quer fazer algum momento com a sua família, com a sua empresa, entre em contato com o Júnior, vai lá, 83 98882 4372. Pedimos que o servo de Deus, Padre Mestre Biapina, inspire e interceda por cada patrocinador no nosso programa Caminhos de Fé. Então vamos conhecer William Fidelis de Farias. William, seja bem-vindo ao nosso programa Caminhos de Fé. É muito bom tê-lo aqui conosco para partilhar um pouco da sua vida e da sua vocação com os nossos ouvintes e os nossos peregrinos. Olá, Padre Léo. A alegria é toda minha de estar participando. Desde já, muito obrigado pelo convite. É uma alegria enorme. Muito bem. O William é vocação aqui da cidade de Arara. Mas antes disso, vou perguntar quem é o William. Aquela pergunta que eu faço sempre, né? O William é natural de onde? Já falei, né? Mas você vai falar. De onde? A sua família? Você mora com quem? Como é que é a sua vida? Estrutura a sua vida familiar aí para nós. Então, eu sou natural de Esperança. Ah, então o Padre Léo errou. Ele não é natural de Arara. Minha família é de Arara, mas atualmente eu estou morando em Camaragibe. Tenho 2 irmãos, tenho 21 anos. Você é o caçula? Sou caçula, sou do meio. Antes de morar em Arara... Não, a caçula é do meio. Sou do meio. Ah, então tem um caçula ainda, então tá bom. Antes de morar em Arara, morei no sítio Areal, município de Solânia. Morei até os meus 3 anos. Depois que meu pai faleceu, eu, minha mãe, meus irmãos, a gente foi morar em Arara. Sim. Aonde vocês moram? Onde sua avó e sua mãe moram hoje ou não? Não, antes foi na rua Padre Biapina. Perto da Matriz? Isso, pertinho da Matriz. Sim. Foi nossa primeira casa em Arara. Tá. E depois que você veio para a cidade, como é que foi a sua caminhada? Ou como é que foi no sítio? Embora com 3 anos, não sei se você recorda da sua vida de sítio. Lembra alguma coisa? Pouquíssimo, padre. Eu só lembro que na frente da casa que eu morei, ela tem uma capela. Minha avó, a mãe do meu pai, ela é muito devota, muito católica, então ela é muito conhecida por fazer novena. Então na frente ela construiu uma capela. Então eu lembro muito dessa capelinha. Aí depois, quando você veio para Arara, você continuou a sua vida de igreja? Ou como é que foi? A sua família já era de igreja? Você já falou que a sua avó paterna é de igreja. Mas e o restante da sua família? É de igreja? Como é que funciona? Então, eu sempre falo que os meus primeiros catequistas foram meus avós maternos. Porque eu sempre acompanhava minha avó e meu avô para a missa na Capela Santo Antônio. Um abraço lá, pessoal, da Capela Santo Antônio, né? Sim, sim.
Aí eu lembro que, assim, eu não gostava de ir pra missa, mas para ganhar as balinhas de vó, né? A senhora era comprado pelas balas. Sempre acompanhava ela aos domingos na missa na Capela Santo Antônio. Sim. Entrei na catequese. Lá mesmo? Não, na Matriz de Arara. Com 10 anos. Logo depois de 2 meses, fui convidado para ser coroinha, para participar da Pastoral dos Coroinhas. Mas você já estava no processo de primeira comunhão já, não estava ou já tinha feito? Estava no processo, ainda Sim, não tinha aham. feito. Então, quando eu recebi o convite para ser coroinha, eu lembro que eu fiquei muito feliz. Deixa eu só perguntar, era o Nilson ainda o coordenador? Era o Nilson. Meu Deus, tá Jurássico, Nilson. Aí eu cheguei em casa muito feliz. Mãe, eu vou ser coroinha. E foi uma alegria, né? Uhum. Então, participei das reuniões para ser coroinha, aquela alegria toda, né? E comecei a servir, né? Era sempre uma alegria muito grande estar servindo, estar ajudando o padre. Sim. Depois da primeira Eucaristia, entrei no MEG, Movimento Eucarístico Jovem. Que é ramificação do apostolado de oração, né? Isso. Então, era um grupo que era muito bom, tinha muitas viagens, eu gostava muito, muito passeio. Ah, gostava da viagem, dos passeios? Mas como é que é esse negócio? Achei que gostava da igreja. Não, gente. Tô brincando, só pra sim, descontrair. padre. Depois, entrei na Crisma, fiz a Crisma. Depois, recebi o convite para ser catequista. Olha, na Matriz ou na Santo Antônio? Na Matriz. Então Tudo a sua isso vida na pastoral Matriz. foi toda Na na Matriz. Tá. Só os meus primeiros passos, que foram na Santo Antônio, com meus avós, né? Como eles moram perto, então eu sempre acompanhei eles. Fui catequista na Matriz, depois fui missionário do dízimo também. E fui servindo, né? No tempo, era Padre Pedro. Eu sempre falo que Deus, ele usa pessoas para falar conosco, né? Exatamente. Padre Pedro, ele sempre foi, assim, eu falo que foi um padre e um pai ao mesmo tempo, porque ele sempre me aconselhava, sempre falava de vocações, e toda vez que eu conversava com ele, sempre ficava um questionamento, né? Por que ele disse isso? E o tempo foi passando, eu fui servindo, né? Eu servi na paróquia, sendo coroinha até os 18 anos. Muito tempo. Muito tempo. Comecei com 13 anos, aí fui até os 18. Eu lembro que toda vez que dava vontade de sair, né? Não, eu estou muito grande, já tá bom de se aposentar como coroinha. Coroinha emérito. Isso. Aí parece sempre algo dentro de mim dizia, Deus quer algo a mais de você. Uhum. Eu sempre chegava em casa e dizia, mãe, eu vou sair como coroinha, eu vou ficar em pastoral só da catequese, outras pastorais, né, a não ser coroinha. Mas eu sempre sentia que Deus ele queria algo a mais, era muito forte isso. Então, fui conversando com o padre, falando desse desejo, né? Sim. E ele foi falando Então o sobre... Padre Pedro te acompanhou nesse sim, processo. ele me acompanhou sim. Sim. Ele sempre falava sobre a vocação, sobre a vida religiosa, sobre o que é ser padre, né? E era muito interessante porque as senhorinhas, sou muito grato a elas também, elas sempre chegavam, você tem um jeito diferente, um jeito de ser padre. E eu ficava assim, por que ela disse isso? Naquele momento ainda era muito, como dizer, eram muitas dúvidas, né? Sim. Eu era muito jovem. Estava estudando, né? Estava estudando. Então eram muitos questionamentos, né? Mas no meio dessas dúvidas aí, você queria ser o quê? Depois que terminasse o ensino médio, você tinha algum projeto, algum sonho? Eu sempre admirei muito a psicologia, então eu queria ser psicólogo, sempre. Mas a vocação foi muito, o chamado foi muito mais forte. Não que você não possa realizar. Sim, claro, com certeza. Né? E o Padre Pedro sempre falava sobre vocação e tal. Aí ele foi transferido, né? Aí chegou o Padre Gaspar, que também agradeço muito, ele sempre apoiou muito. Mande um abraço para ele, que ele também acompanha o nosso programa, viu? Padre Gaspar, um forte abraço, desde já, sempre falo muito do senhor com muito carinho, né? Porque ele sempre foi usado por Deus também, né? No meu processo vocacional. Então sempre me apoiou, me incentivou também. E conheci os cônegos, né? Os cônegos regulares lateranenses de Santo Agostinho. Aqui de Solânia, Aqui de né? Solânia, né? Vizinhos. Por sinal, Arara
é uma terra de vocações dos cônegos, né? Viveiro, né? Tem o padre Carlos Góes, que foi ordenado aqui no santuário, que foi meu formador. Passei um ano com os cônegos, foi uma experiência muito rica. Pera, você está passando o sinal vermelho. Eu não cheguei lá na sua vocação ainda. Tá, o Padre Pedro falava sobre vocação com você porque ele viu alguma coisa diferente em você. Ou você perguntava alguma coisa a ele de ser padre. Ou você via algo diferente no ser padre do Padre Pedro, que te chamava a atenção. Ou o altar te chamava a atenção. Não, eu acho que era a pessoa do Padre Pedro. O jeito que ele falava da Eucaristia era um jeito muito diferente. O jeito dele servir, o jeito dele falar, tudo aquilo me encantava muito, né? Como ele falava da igreja, como ele falava de Cristo, era muito, vamos dizer, admirável, né? Eu admirava muito. Sim. Então eu fui, assim, sempre conversando, né? E ele sempre foi muito assim, de me escutar. Ele era um padre de escutar o outro, né? Então me escutava muito. E até que eu disse a ele que surgiu esse desejo de ser padre, né? Tudo que ele queria ouvir, eu acho. Sim, ele ficou muito feliz. Bom, Aí, uma vez ele estava em Borborema, que ele já foi... tinha sido transferido. Isso. Ele ligou para mim e disse, William, vai ter um encontro vocacional em Recife. Só que eu nunca tinha saído de casa, né? Era dos salesianos. Aí eu disse, padre, e o que precisa? Isso nunca saiu da minha cabeça, porque ele disse assim, caneta, papel e coragem. Isso foi muito forte quando ele disse isso, né? Aí eu só sei que acabei não participando desse encontro vocacional e deixei passar. Eu sempre falo que minha vocação foi uma vocação de muito medo. Eu sempre fui um menino muito medroso. Então eu sempre recebia convite, mas o medo era maior. O medo de responder, né, esse chamado. Então foi passando, foi passando. Você acha que o Padre Léo chegou aqui e não teve medo, não, velho? O negócio dá medo. Faz parte, mesmo, né, o medo. Acho que toda vez que a gente tem medo, a gente tem uma certa prudência de dar um passo maior. Isso aí, acredito que é importante na caminhada. Tá, desenrolou isso tudo, não foi nos salesianos. E como é que você conheceu os cônegos? Então, como eu disse, Arara tem muitos cônegos, né? Tem o Padre Carlos, Padre Clédson. Padre Carlos é muito conhecido em Arara, né? A família dele é do sítio, conhece minha família. Da comunidade de Santo Antônio. Da comunidade de Santo Antônio. Então eu lembro que eu falei com o Padre Carlos, né? E falei com o Padre Gaspar também, ele me deu total apoio. Em 2018, entrei nos cônegos, né? Depois de todo encontro vocacional, conversas, né? Sobre vocação. E quem te acompanhou com os cônegos? Padre Gaspar me apoiou, acompanhou. Sim. Padre Carlos foi o meu formador no ano de 2018. E foi uma experiência muito rica, padre. Eu passei um ano, que foi o aspirantado, né? A fase de conhecimento, de conhecer. Morando aonde? Em Solânia, né? Que é o aspirantado. Então não saiu debaixo da asa da família, não? Sim, sim, muito pertinho, no quintal, né? Vamos dizer. Então era sempre uma alegria estar morando em Solânia e também tendo um contato com Arara, né? Sim, claro. Porque Arara também teve o Padre Moisés. Padre Moisés, que assumiu, aqui, né? Que é um grande padre, admiro muito. Que é o pároco aqui de Solânia, da nossa paróquia vizinha. Isso mesmo. E entrei nos cônegos, né? Passei um ano com eles. Foi uma experiência muito rica, como eu disse. Mas eu saí dos cônegos, fui procurar outro carisma, né? Conhecer outras... Porque aí, depois de um ano de caminhada, você já entendia. Por exemplo, não fui nos salesianos, porque para mim, os salesianos dava... E padre era tudo a mesma coisa, né? Verdade. Mas aí depois de um ano de morando junto com a comunidade religiosa, junto com outros rapazes também, que almejavam ser religiosos, você conseguiu compreender essa questão de carisma. Verdade. Pronto, vamos agora ao ponto interessantíssimo. O William está morando numa comunidade passionista, assim como o Padre Léo, ele almeja ser consagrado na Congregação da Paixão. Como você chegou nos passionistas? Como eu cheguei nos passionistas? Saí dos cônegos, voltei para casa, né? E como é que foi o retorno da casa? Só para então... Padre, eu posso dizer que não é a mesma coisa. Porque assim, quando você entra no seminário, é uma experiência muito, muito diferente, muito rica, né?
você aprende outros costumes, né? Você tem outros Uma outra compromissos, rotina. outra rotina totalmente diferente. Hora para oração, o almoço, formações, tudo A muito pastoral, a né? pastoral. Então foi muito diferente voltar para casa. Claro, é minha casa, é minha família, mas eu me sentia já diferente. Sim. Então, era muito assim, eu ficava me questionando. E eu também não queria desistir da minha vocação. Sempre foi muito forte esse desejo, né? Então, conheci os passionistas através de um padre chamado Padre Paulo. Ele é de Juarez, aqui na Padre Paraíba. Paulo, gente finíssima. Demais, eu agradeço muito a ele. Foi ele que... Que, por sinal, estão morando juntos hoje ou Foi. está em outra casa? Estamos morando no mesmo... pertinho, né? Mesmo no mesmo complexo, Isso, pastorista. justamente. Aham. Tenho muito carinho por ele. Então ele sempre falava sobre os passionistas, né? Só que eu não estava interessado, porque eu ainda estava nos cônegos e ele mandava contatos mensagem, ainda, aham. mantinha contato. E ele falava muito nos passionistas. Só que eu estava nos cônegos, não pensava, né? Uhum. Aí depois que voltei para casa, ele estava de férias na cidade dele. Eu não sei se o senhor conhece, é uma cidade não tão longe. Não, não conheço a cidade dele, não. Só Que ainda é conheço ele. Diocese de Guarabira. Então ele foi lá em casa, conversou bastante. E eu falava muito dos meus medos, das minhas expectativas também. E ele foi me orientando, né? Então até que eu criei coragem e entrei para os passionistas. Fui morar em Campina Grande, que é o Pertinho também, pertinho né? também, que é o aspirantado. Que era o aspirantado em Campina Grande. Você entrou em quantos? Você e mais quantos? Você lembra? E 12, padre. 12. E hoje dos 12, quantos estão? 5. 5. Que bom permanecer. A vida de um seminarista é muito interessante, padre. O senhor sabe, né? Sei. É tipo um trem, né? Tem as paradas e alguns vão ficando, né? Exato. Outros vão se perdendo no meio do Outros caminho. vão se perdendo no meio Outros do se caminho. encontram em outras vocações. Verdade, Isso isso que é o bonito da vocação, né? verdade. Pois bem, continue. Então, cheguei em Campina Grande, né? O aspirantado ainda era muito... Estava com muito medo ainda, porque tudo que é novo na nossa vida causa medo, né, Com padre? certeza. Outra cidade. Outra cidade, outras pessoas, né? Outro carisma. Longe da vovó. Longe da vovó, que sou muito apegado a ela. Então, foi uma experiência muito boa, que foi o aspirantado com os passionistas. E agora, estou na etapa do postulantado, Morando né? onde? Morando em Camaragibe, Camaragibe. Pernambuco, que é o nosso postulantado. Postulantado, você está fazendo a filosofia, né? Para as Filosofia, pessoas né? entenderem bem. O aspirantado é a fase de conhecer. Eu falo de namorar, né? Estou namorando com a congregação. Então, Já tem quanto tempo de caminhada? 3 anos. 3. Então você já é pré-noviço esse ano? Pré-noviço. Ano que vem, Pré-noviço. padre. Ah, não. Então tá. Ano que vem porque termina são a 4 filosofia. filosofia. Isso. Tá. São 6 períodos. Então você está entrando para o pré-noviciado. Isso, pré-noviciado. Nós vamos falar nos demais programas. Então estou morando em Camaragibe. Eu e mais 11. São 12 seminaristas comigo e 2 padres. 3 padres, né? O padre Ademir, Conheço também. sim, que é aqui da Paraíba, né? O padre Ademir. Padre Chagas, que é meu formador. Conheço. E padre José. E também mando um abraço para os 3, né? O Padre José está morando com você? Padre José está morando comigo. Muito alegre, muito feliz, Recém-ordenado, né? recém-ordenado. Sim. É natural lá do sul do país, né? Isso. Nova Fátima, se eu não me engano. Isso. Na cidade de Nova Fátima. E está ajudando na formação, né? Uhum. Porque ele iria para uma outra experiência, mas com a pandemia não deu Justamente, certo, né? aí foi morar com a gente. Graças a Deus está sendo uma graça, né? Um Conviver padre com jovem. ele. 3 padres jovens, 3 né? padres jovens. Nossa, morando com tanto jovem, oh meu Deus. E eles ajudam muito na formação, são padres muito pacientes, né? Aham. Então, colabora muito. E você é feliz hoje na vocação passionista? Hoje, estou dizendo, perguntando, neste exato momento. Você se realiza como passionista? Sim, eu sou muito feliz, padre. Se me perguntasse 10 vezes, você quer ser passionista? Eu responderia as 10 vezes, eu quero ser passionista. As pessoas me perguntam muito. Porque assim, quantos anos falta? Aí eu vou falar, né? Falta tantos anos. William, e vale a pena? Aí eu respondo, não só a pena, vale a vida. Isso você tem que falar para os jovens. Os jovens têm que se sentir apaixonados com a sua propaganda vocacional. Verdade. O melhor,
com a nossa Com certeza. propaganda vocacional. Diga para os jovens que vale a pena. Sempre que alguém me pergunta se vale a pena ser seminarista, se vale a pena deixar a família, deixar irmãos, deixar amigos, eu falo não que só vale a pena, vale a vida. Porque quando você sai de casa, padre, o senhor sabe, né, que o senhor já passou por esse processo, é muito difícil deixar o laço da família, né, os certeza. amigos, a paróquia de origem, né? Mas quando você sai, você ganha 10 irmãos, 10 pais, avós, você ganha muitas famílias, E aí quando né? vem a ciumeira, quando você fala assim, olha mãe, fulana falou assim que é minha mãe. Pelo Verdade, menos eu tô padre. falando pela minha, né? Sim, Assim, ó, me cria como filho. Aí a minha fala assim, então vai morar com ela. E aí vem aquele ciúme, né? sim, sim. Mas a gente sim. faz isso só para provocar, né? Verdade. Porque quando tem ciúme é aquela coisa Sim. gostosa, né? Faz parte Verdade. da relação, né? Então a sua caminhada já está assim, num grau de muita responsabilidade, de dar um passo maior na sua vida vocacional. E como é que está o coração? Então, padre, é como o senhor disse, vai surgindo responsabilidades, Sim. né? Porque o aspirantado é uma fase mais leve, eu posso dizer. É, Aí, é ficar, justamente, não é? é Para os ficar. jovens entenderem, ficar. Aí surge o postulantado, né? Aí que você vai pedindo compromisso, Isso, não é? Vai verdade. namorando mais sério, aí você já vai vai na casa, noivando, vai né? noivando, vai ver se aceita, Justamente, né? Aí depois você fala assim, não, é isso que eu quero para minha vida. verdade. Aí chega o postulantado, que tem a filosofia, né? Os estudos, que cobra muito. Cobra muito, exige muito do nosso Muito, raciocínio, com certeza. mexe com um pouquinho da nossa estrutura, não é? Sim, sim. Então vai arrochando, eu posso dizer, né? Arrochando. 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 Mas no momento eu estou bem, estou feliz. Claro que a gente tem nossas fragilidades, que somos humanos, né? Então, errando, aprendendo, porque a formação é isso. Às vezes o jovem pensa assim, eu vou entrar assim e vou sair diferente de um dia para o outro. Não funciona Não. assim, né? É um processo, por isso são muitos anos, né? É um processo, é uma abertura a esse processo também. Justamente, Porque se eu não me abro a esse processo, o processo fica... com certeza. Ninguém é Gabriela, né? Eu nasci assim, Eu sou cresci assim. assim, mas nós vamos Justamente, padre. mudando e tomando forma. Isso é o bonito da formação, Sim. né? Pois bem, você é natural daqui, desta região. Aqui nós estamos no Santuário do Padre Mestre Biapina. O que é isso aqui para você, este lugar, este espaço físico? O que é para o William? Esse lugar faz parte da minha vocação também, padre. Porque meus avós, as pessoas de idade, elas têm um compromisso muito grande, que é no dia 19, né? A missa, como o senhor sabe. Então todos Ainda não peguei aquela festa gigante, Infelizmente, não Ainda sabe o que não. está perdendo, viu? mas vou experimentar. Então eu sempre participava da missa aqui com meus avós. Então a história de Padre Biapina é uma história de entrega, né? A entrega desse homem pelos pobres, pela vocação, né? A vocação dele foi o serviço. A vocação, o serviço, né? Está a serviço do outro. Você vê um homem que tinha um status, era juiz, tinha tantos outros cargos, se retirou e depois falou assim, é isso que eu quero para minha vida. Eu sempre falo que quando Deus quer você, ele puxa assim, vem, meu filho. Exatamente. Mas ele te dá a liberdade para responder. Com né? certeza. É tudo um processo, né? Uma espera, ele também espera, que ele é paciente, né? Sim, com certeza. Então, estar aqui no santuário é sentir paz, é sentir confiança, é sentir minha vocação falar mais alto, né? Porque é uma terra santa, é a terra que o Padre Mestre Biapina passou, né? E fez história e está aqui, né? Com certeza. Então, é muito Acho forte. que mais que os restos mortais dele, a presença dele é muito viva neste lugar. Eu gosto de fazer essa pergunta para todos os entrevistados, vocês já perceberam isso. Parece que é uma coisa combinada, mas não é. Eu quero ouvir esta emoção que as pessoas sentem ao pisar neste solo sagrado. Na Casa de Milagre, padre, tem uma foto minha com minha mãe, bebezinho, ela comigo no colo. Então, sempre que eu volto aqui no santuário, eu vou até lá. É uma das primeiras coisas que eu vou aqui no santuário, é na Casa de Milagres, né? E eu sempre olho, né, e fico admirando. Mas por que tem essa foto lá? Padre, ela me falou que eu estava doentinho, então ela fez essa promessa e graças a Deus alcançou, né?
Intercessão do Padre Mestre. do Padre Mestre Biapina. Então, eu sou muito feliz e tenho muita devoção ao Padre Mestre. Ele me ensina também a servir, né? A se entregar sem medo, né? Porque ele também se entregou sem medo, né? Não é fácil você deixar tudo e seguir a serviço do outro, né? Com certeza. E você tem um sonho, né? Eu queria que você partilhasse. Você já partilhou comigo? Posso perguntar Com isso? certeza, pode sim. Porque as pessoas têm certeza que gostariam de ouvir isso também. Isso eu achei bonito. A princípio eu não entendi. Agora eu padre. entendo. Então eu gostaria que você partilhasse com os nossos peregrinos também. Esse é um sonho enorme, né? É o meu sonho, é o principal sonho. É me ordenar aqui no santuário, Padre. Eu sempre sonho e eu tenho fé em Deus que Padre Biapina, ele vai me ajudar a realizar esse sonho que tanto quero, né? É me ordenar aqui, né? Junto dele, assim, na terrinha que ele pisou, onde ele fez tantas coisas boas, né? Então, é muito forte. Tudo isso aqui é muito forte para mim. Então, persevere no caminho. Sim. Eu digo como padre recém-ordenado, menos de um ano, vale a pena, sabe, estar aqui. Depois, quando você está ali do outro lado do altar, porque agora nós estamos aqui, estávamos, né, como vocacionado, a gente caminha, aquele negócio todo, mas quando a gente atravessa o lado e as pessoas começam a olhar para nós, vale muito a pena. Então, que a sua vocação frutifique muito, dê muitos frutos, que você, assim, amadureça no decorrer da caminhada, junto com os seus irmãos postulantes, junto com a sua comunidade religiosa, e nunca se esqueça das suas raízes. Com certeza. Nunca se esqueça daqui, deste lugar sagrado, tá? E nós queremos agradecer a sua presença aqui no nosso programa, o seu restinho de férias, você reservou para nós um pouquinho, que você tenha tido um bom descanso, refeito as suas forças, junto com aqueles que você ama, Com certeza. e partindo para aquele povo que você também ama e que está te esperando agora para pastoral, para ação e para te ver, tá bom? Tá certo, Padre. Agradeço novamente pelo convite. Repito, é uma alegria estar aqui, é uma alegria também compartilhar desse carisma passionista. Eu sempre comento com meus irmãos de seminário que quando eu estou de férias, eu me sinto com minha família passionista, porque vocês também são minha família passionista. Mesmo sendo de outra província. Mesmo sendo de outra província, né? Então é uma alegria enorme compartilhar desse carisma, né? E é isso. E como eu disse aos vocacionados, aos que também têm esse desejo de ser padre, não tenha medo. Ou mesmo com medo, venha. Isso, mesmo que o medo venha, porque o medo faz parte, né? Sim. Deus, ele não escolhe os capacitados, né? Ele capacita os escolhidos. Então eu sempre tive isso em mente, né? Com certeza. Ele me quer do meu jeitinho. E eu vou servir a ele do meu jeitinho. Exatamente. Mas, então nós vamos continuar o nosso programa mais lá, no túmulo do Padre Mestre Biapina, rezando pelas vocações. Eu vou te convidar a ir até comigo naquele lugar sagrado, colocar todos os vocacionados da sua província, da minha província, do Brasil e do mundo, aqueles jovens que vão ter acesso a este programa, que eles se sintam encorajados a servir também, sobretudo os mais necessitados. Vamos peregrinar ao túmulo do Padre Mestre? Vamos lá. Vamos, William. Vamos, Padre. Rezemos a oração vocacional. Senhor da messe e pastor do rebanho, faze ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino, na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos,
padres e diáconos. Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e poucos são os operários. Padre Biapina, apóstolo da caridade, inspirai-nos, inspirai-nos. Aqui diretamente do túmulo do Padre Mestre, nós também vamos pedir a sua intercessão por toda a igreja, em especial pela nossa igreja particular de Guarabira, pelo nosso bispo, pelos presbíteros religiosos e religiosas aqui desta igreja particular e de tantos e tantos vocacionados. Rezemos, pedindo a intercessão do Padre Mestre. Eterno Pai, vós sois o amor e a misericórdia. Somente vós conheceis tudo o que se passa em nós. Vinde, pois, em nosso socorro na necessidade que nos aflige. Neste momento nos dirigimos a vós, lembrando a pessoa tão amada do Padre Biapina. Ele foi devotado sacerdote, incansável missionário e sábio conselheiro da Igreja, sobretudo no serviço dos pobres e necessitados do Nordeste do Brasil. Por isso, pela sua intercessão, concedei-nos, ó Pai, a graça de que especialmente necessitamos e agora vos apresentamos. Peça com fé a intercessão do Padre Mestre. E como sinal da santidade evangélica deste vosso servo, concedei-nos, ó Pai da eterna glória, ao vosso companheiro de fadigas, o Padre Biapina, a honra dos altares em vossa Santa Igreja. Que a Virgem Maria, que ele tanto amou na terra, seja a sua advogada, a nossa advogada no céu. Agradecido, queremos nos unir ao Padre Biapina e com ele sempre vos louvar. Ó Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Mestre Biapina, inspirai-nos. Padre Mestre Biapina, inspirai-nos. Muito obrigado, William, pela sua partilha, pela sua vida, pela sua vocação. Muito obrigado a você que participou conosco deste programa. Só estamos iniciando o mês de agosto. Apresente aí os objetos para serem abençoados neste momento, as imagens, as velas, a água, os terços, a chave de suas casas e veículos, fotografias e também os documentos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Virgem Maria, Senhora da Piedade, São José, seu castíssimo esposo, São João Maria Vianney, desça sobre todos vós, sobre os objetos que você apresenta, sobre a sua casa, sobre a sua família. A bênção amorosa do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneçam sempre na alegria do Senhor e que Jesus e Maria sempre nos acompanhem. Muito bem-vindo ao nosso programa Caminhos de Fé. Maria, Mãe dos Caminhantes,